Bom dia, pessoal. Como estão todos? Estamos nesse nosso encontro semanal, mais uma vez, aqui da Universidade Aberta do Terapeuta, para a gente conversar um pouco sobre práticas integrativas de forma geral e falar também desse nosso método, do método Takai e as diversas vertentes, as diversas ferramentas que o método tem. Agora, no ano de 2020, a gente vai fazer já 19 anos que começamos a estruturação do que hoje é o método Takai. E o interessante é que esse processo foi um processo gradativo a partir de determinadas dificuldades que nós íamos encontrando na formação, inclusive, como terapeuta, na minha formação como terapeuta, na minha intervenção como terapeuta. E à medida que a gente ia estruturando o método em cima também das dificuldades que eu encontrava na aquisição de conhecimento, onde buscar mais informações, a gente ia aprimorando técnicas e em alguns momentos tirando excessos, mas em outros momentos agregando também outras técnicas. Logo que eu passei um tempo estudando na Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra, e além da dificuldade da língua, dificuldade normal de uma língua que não era a minha língua mãe, eu tinha dificuldade também de dar seguimento aos processos terapêuticos que nós não tínhamos aqui no Brasil. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa, ela não é só acupuntura, ela tem uma estrutura composta de uma farmacologia, composta também de movimentos terapêuticos, a parte de respiração, atividade física, os conhecimentos de uma fisiologia energética, as técnicas de massagem, a própria acupuntura. E há cerca de 19, 20 anos atrás, existia uma dificuldade muito grande, principalmente na parte da farmacologia, na medicina tradicional chinesa. Então, chegamos a ver uma cadeira, que era a cadeira de farmacologia, lá na mesa, na Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra. Mas aquilo era muito difícil para mim. Primeiro, porque nós não tínhamos acesso àqueles remédios da farmacopeia, da medicina tradicional chinesa. Eram nomes diferentes, eram formas diferentes de fazer o processo terapêutico. Eu senti muita dificuldade, muita dificuldade. Eu tinha muito pouco tempo de vivência com a acupuntura. Tinha saído daqui do Brasil, tinha começado uma pós-graduação em acupuntura aqui, no ano de 2000 para 2001, tinha começado um curso de acupuntura, não tinha terminado e ganhamos essa bolsa para estudar nos Estados Unidos, para a medicina, e aí eu consorciei também estudando a acupuntura. E nessa formação eu tive a sorte de estudar muitos microsistemas. Foi quando eu fui apresentado os microsistemas acupunturais, né? A quiroacupuntura, a acupuntura craniana, a auriculoterapia. Eu tive a honra de estudar com o Terry Olson, que é um dos papas da auriculoterapia ocidental, mas ficou essa grande lacuna que era a parte da farmacopeia, da medicina tradicional chinesa. Nessa época, nós já havíamos há algum tempo estudado a alquimia aqui no Brasil. Tínhamos inclusive feito lá na Universidade Federal da Paraíba um curso de homeopatia. E tínhamos essas informações a respeito desses remédios vibracionais, mas a medicina chinesa, ela era diferente, né? Quando retornamos para aqui, como a minha veia da área pedagógica é muito forte, a tendência foi eu querer imediatamente repassar aquelas informações que havia recebido, que tinha praticado por algum tempo. E começamos a estruturar o que hoje é a Universidade Aberta do Terapeuta. Fizemos primeiro uma associação
de terapeutas, que é a ABAN, Academia Brasileira de Acupuntura Reflexa e Naturopatia, e dessa associação começamos a fazer pequenos cursos. Estruturamos cursos onde trabalhávamos no primeiro momento as técnicas acupunturais reflexas, que são técnicas muito simples, que a partir do conhecimento, lógico, de meridianos, de toda a fisiologia energética, se trabalha diretamente na redução de sintomas. Isso para mim era muito significativo, reduzir o sofrimento. Mas ficava aquela lacuna. Como eu já falei, a medicina tradicional chinesa, ela é muito mais ampla do que só a acupuntura, né? A utilização da moxa ou da moxa, como vocês queiram dizer, das técnicas de ventosa, as técnicas de massagem, as técnicas da própria farmacopeia, os remédios feitos trazidos na medicina tradicional chinesa, é uma medicina muito ampla. E tínhamos essa deficiência, né? Nós trabalhamos basicamente na redução de sintoma, fazíamos fluir a energia a partir do conhecimento da fisiologia energética, dos meridianos, mas ficava essa lacuna. Foi quando a gente começou a perceber que era possível a gente unir os conhecimentos que na época já tínhamos, dos compostos, das tinturas, na época do laboratório LaborCiv, Centro de Integração da Vida, Laboratório Centro de Integração da Vida, que trabalhava basicamente em cima de florais, mas aquilo não eram só florais. Existiam alguns florais, existia o que chamava na época o kit básico de florais, mas trabalhava também com tinturas. E isso foi amenizando essa falta que nós tínhamos aqui dos fármacos da medicina tradicional chinesa. Gradativamente, aquilo foi tomando caldo e eu fui me sentindo mais seguro na utilização dessas duas perspectivas. Tínhamos ervas que tinham muito mais a ver com a nossa cultura. Então, quando a gente falava, por exemplo, na Artemisia, a gente sabia exatamente o que é que a Artemisia aqui culturalmente tinha força, mesmo sabendo que a Artemisia fazia parte, inclusive, da confecção de estruturas como a moxa na medicina tradicional chinesa. Mas tínhamos outras plantas, como a arruda, como o alecrim, que tinha mais a ver com o nosso cotidiano, até mesmo o imaginário terapêutico que envolvia essas plantas. E a coisa foi tomando vulto. Quando chegou mais ou menos em 2004, a gente começou já a ter uma forma de atender, onde eu trabalhava de forma muito tranquila, utilizando a terapia floral, utilizando os compostos, utilizando as técnicas acupunturais sistêmicas e os microsistemas. A coisa foi indo, quando chegou em 2010, eu tive uma grande mudança nessa linha terapêutica. Foi quando eu fui apresentado aos remédios vibracionais Sanjivani, que é um remédio vibracional que hoje se utiliza inclusive na medicina popular da Índia, que são remédios que foram feitos a partir da indução pela intenção através de gráficos. Da mesma forma, por exemplo, que os reikianos têm símbolos que fazem tratamento à distância, essa estruturação dos remédios vibracionais Sanjivani utilizam gráficos que induzem ou fazem com que fique fixado em qualquer estrutura, pode ser na água, pode ser no alimento, pode ser em qualquer estrutura que a pessoa possa botar junto de si ou ingerir frequências terapêuticas. Isso já começava a trazer uma visão muito mais ampla para o processo terapêutico. E nessa época, nós passamos um tempo também na Europa. Fomos morar na Europa, estudamos na Itália, e tivemos a oportunidade de estudar na Universidade de Milão Bicocca um conteúdo muito interessante em cima da antropologia médica, que era exatamente entender práticas terapêuticas diferentes, com formas diferentes
de se abordar esse processo, né? Então, como existiam os processos de cura na China, no Japão e também na África, os povos nativos americanos, e a gente começou a perceber de como existiam coisas em comum no que se diz respeito a essa forma de trabalhar com frequências. Como eu na época já tinha feito formação em homeopatia, ficou mais fácil compreender esses processos. E logo quando voltamos da Europa, começamos a estruturar de forma mais enfática o nosso sistema de terapia floral. E aí, mais uma vez, me veio era quase como uma obsessão, que era simplificar os processos terapêuticos. Na terapia floral, eu já tinha feito formação nos florais da Califórnia, nos florais do Alasca, já tinha estudado os florais nordestinos, e há 13 anos eu já estudava alquimia com os florais do sistema, na época Labor-Civ e posteriormente o sistema Joel Aleixo. Então a gente começou a tentar enxugar esses processos, porque eram muitas flores, e nesse processo terapêutico é interessante, porque as flores, por exemplo, uma determinada flor tinha um efeito sobre processos depressivos. Então a forma de pensar era muito parecida com a alopatia, que era um remédio específico, um floral específico para uma doença específica. E isso às vezes fazia com que o terapeuta ficasse tendo que o tempo todo estar olhando para o material para poder identificar qual o melhor remédio para aquela pessoa. Quando a gente percebeu isso, a gente começou a ver que existia a possibilidade da gente fazer um tratamento mais genérico. Por exemplo, se a gente conseguisse identificar quais as características predominantes em determinada pessoa. Pessoas que são mais ligadas ao elemento fogo, pessoas que sentem mais calor, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de dormir, que se mexem muito, pessoas que são muito ativas, que levantam com facilidade. Outras pessoas têm deficiência, por exemplo, do elemento ar, ou seja, têm dificuldade de ter compreensão, dificuldade de entender as coisas, dificuldade de compreender tudo que não é material, dificuldade de entender os aspectos espirituais. Pessoas que têm um excesso muito grande de elemento terra, ou seja, eram pessoas que eram pragmáticas em demasia, normalmente com uma estrutura física mais forte, uma musculatura mais pesada. E a gente começou a ver que era possível fazer processos terapêuticos a partir dessa perspectiva dos 4 elementos da alquimia. E aí começamos a pensar na possibilidade de ter um sistema floral baseado nos 4 elementos da alquimia. E isso foi construído gradativamente ao ponto de nós conseguirmos identificar plantas que se assemelhassem a determinados elementos. Daí estava o embrião do sistema floral Takai. Optamos por algumas plantas, como por exemplo o hibisco, para representar o elemento fogo, o buganville, para representar o elemento terra, a orquídea para representar o elemento água e o jasmim, no primeiro momento, para representar o elemento ar. Já tínhamos essas estruturas. Posteriormente foi adicionado mais uma planta para representar o elemento ar, junto com o jasmim. E aí, nessa época, começamos a verificar como poderíamos trabalhar a confecção desse floral. Existia a perspectiva dos florais de Bach, onde se fazia a fixação da alma da planta, vamos dizer assim, da energia da planta, da frequência da planta num líquido a partir da energia solar. Mas existia também a perspectiva da alquimia paracelsiana, trazida pelo alquimista Joel Aleixo,
onde se trabalhava também muito com a força, trabalhava com as forças telúricas, ou seja, aquela planta ela tinha de ser dividida no que era mais sutil e menos sutil, o que era mais denso e mais volátil. Era importante ter alguma coisa também que fizesse a união desses dois aspectos, que é a estrutura física da planta, que é o sal. O Joel Aleixo trabalha muito nessa perspectiva na confecção dos seus remédios vibracionais. E aí nós fizemos um casamento dessas duas perspectivas. Criamos um floral, que é quase como se fosse um rescue no sistema dos florais de Bach, onde nesse rescue nós temos todas as frequências juntas, as frequências mais ligadas ao fogo, à terra, à água e ar. E esse rescue é chamado de floral de integração. Esse floral, normalmente, nós fazemos a recomendação no início do processo terapêutico, onde a gente está conhecendo o nosso interagente ou o nosso cliente. Depois, a gente, a partir desse primeiro floral, passado 28 dias, que é um ciclo lunar, inclusive a gente trazendo para o lado da alquimia, a gente identifica quais são os elementos que possam estar em desarmonia e aí sim entraria com o floral adequado do elemento. Isso é muito interessante porque aí nós não trabalhávamos em cima desse sintoma. Nós trabalhávamos da mesma forma que a homeopatia, tentando identificar características da pessoa e trazer para aquela pessoa o remédio que tem a ver com a frequência da característica da pessoa. Por exemplo, na homeopatia, na homeopatia unicista, a gente identifica uma pessoa que tem características licopódio. Então, o remédio daquela pessoa é o licopódio. A gente percebe determinadas características de comportamento e tem um remédio que serviria para qualquer desarmonia que aquela pessoa estivesse sentindo. Então, começamos a trabalhar parecido com isso no nosso sistema floral. Posteriormente, quando a gente, em 2010, recebeu as informações do remédio vibracional Sangívio, a gente viu que existia a possibilidade de, além de identificar qual o elemento que estava em desarmonia, a gente colocar também aspectos mais direcionados para o foco do sintoma que precisava ser atenuado para reduzir o sofrimento. No sistema vibracional de remédios vibracionais Sangívio, por exemplo, tem o gráfico da cabeça, o gráfico do coração, tem o gráfico da dor. Então a gente conseguia adequar, além da harmonização do elemento, adequar aonde a gente queria atuar de forma mais enfática. Mais recentemente, a gente começou a verificar que existem outros aspectos que podiam ajudar muito. Dentro da alquimia paracelsiana, fica bem claro que todos nós temos verdadeiros banheiros no nosso corpo, que são os lugares, ou as estruturas, ou os sistemas do nosso corpo. Tá tranquilo? Ok. Então, dando continuidade. Então, porque deu uma pausazinha aqui, parece que passou um tempo com problema na internet, mas já estamos de volta. Então, como nós estávamos falando, existem essas três substâncias, que na alquimia paracelsiana se chama o sulfo, o sal e o mercúrio. A substância chamada de sulfo, ou esse ambiente sulfúrico do nosso organismo, tem a ver muito com os intestinos, tem a ver com as limpezas mais densas. O elemento salino tem a ver mais com a parte do sangue, tem a ver com a pele, e o elemento mercurial tem muito a ver com o sistema nervoso, com a linfa e com os pensamentos, com o sono, com os pensamentos, com a capacidade de fazer as limpezas a partir do pensamento. Fazendo parênteses, até há pouco tempo, um pesquisador que está tentando verificar o estresse no profissional de saúde que tem trabalhado muito fora de horário, identificou de forma clara a importância do sono, e do sono exatamente no período onde não tem sol, não tem interferência
de luzes. Isso iria reduzir muito o estresse. Isso é algo que o Joel Aleixo já trazia há 15 anos atrás. Ele já falava nisso, na importância da gente estar sempre em contato com o momento do dormir, o momento de acordar, com relação ao momento do sol também. No momento que o sol chegaria no horizonte, só a frequência dos raios solares, elas já despertam na gente determinadas liberações de hormônios que fazem com que você acorde com facilidade. Então, se você nesse horário não está acordando, o organismo não vai ficar bem o resto do dia. Da mesma forma à noite, quando o sol abaixa do horizonte, já se começam a ter liberações de determinados hormônios que vão gerar um relaxamento. E é importante que a gente tente primar por ter um sono restaurador com essas influências também, a influência de ausência até da energia do sol e a presença da energia do sol. Mas voltando para as 3 substâncias. E aí a gente utiliza muito as chamadas limpezas, né? Quando a gente identifica que uma pessoa chega no consultório e diz que tem uma dificuldade muito grande de ir ao banheiro, a gente vê de forma clara que qualquer processo terapêutico naquela pessoa tem que iniciar com uma limpeza chamada limpeza sulfúrica. E aí, como fazer essa limpeza sulfúrica? Existe a possibilidade de trabalhar com determinadas ervas que promovem um aumento do peristaltismo, que facilitam o processo de trabalho dos intestinos. E existe a possibilidade também de você trabalhar com frequências. Eu, pessoalmente, acho que o mais interessante é trabalharmos com as 2 coisas. Nós temos as ervas, nós temos a alimentação e nós temos também o estímulo frequencial. Seja esse estímulo por estímulos de ventosas, o estímulo da agulha, massagem, seja pelos remédios frequenciais. Na falta de um desses, a gente tenta resolver o problema com as ferramentas que tem. O ideal é que a gente possa utilizar todas essas possibilidades e vertentes, ou seja, os princípios ativos, os princípios energéticos, os estímulos corporais. Por exemplo, quando você está com uma dificuldade de suar, ou a dificuldade para urinar, essa pessoa vai ter um excesso de toxinas no ambiente salino. Isso pode gerar desarmonias sérias, desarmonia de pele, pode gerar uma depressão que é chamada de depressão salina, que é uma depressão silenciosa. Outras pessoas têm uma deficiência de eliminação a partir do sono. Quando a gente chega em determinado estágio do sono, que a gente chama de sono REM, que é o sono com movimento rápido dos olhos, nesse momento você libera muitas memórias, você libera verdadeiros lixos que estavam sendo guardados na tua memória. Se você não tem esse sono regenerador entrando nesse estágio de sono, que é o 4º estágio de sono, que é o estágio REM, você vai ficar com acúmulo no teu disco rígido, na tua memória. Daqui a pouco você está tendo dificuldade de fazer memorização, você agrava a tua dificuldade de dormir. Então é preciso também que a gente possa fazer essas intervenções limpando esses 3 emitórios. Até então nós tínhamos esses instrumentos, que é o estímulo corpóreo a partir da acupuntura, da massagem, da utilização do aquecimento com a murcha de Artemisia, o estímulo com as ventosas, o estímulo com a massagem, as ventosas nos pontos que a gente chama de chu do dorso, aqueles pontos do meridiano da bexiga nas costas. Nós temos as próprias ervas que proporcionam esse tipo de limpeza, mas aí nós começamos a perceber que existia a possibilidade de trabalharmos também com gráficos, com remédios vibracionais. E na falta dessas ervas, na falta do profissional para fazer a estimulação física no corpo, como é que nós faríamos a coisa?
utilizando a intenção, utilizando gráficos. E isso hoje em dia é um instrumento muito interessante no método Takai, porque nós podemos contar com isso, principalmente numa situação como essa agora. É difícil para a gente conseguir trazer, por exemplo, as determinadas tinturas, confeccionar os remédios vibracionais que nós estávamos confeccionando aqui, a partir de ervas, a partir de minerais. Então, a técnica de limpeza a partir da intenção está sendo a tônica das nossas pesquisas. Há pouco tempo nós fizemos aqui uma outra conversa, um outro encontro com vocês, que eu falei da terapia de reprogramação de traumas e fobias que nós fazemos com os cristais de silício. E que já verificamos que, num nível um pouco mais acima de maturidade do terapeuta, ele pode fazer essas intervenções pela intenção, que é exatamente o trabalho que a nossa colega Verônica Guerra está fazendo. Há pouco tempo, um colega nosso, que está em formação aqui na UNAT, disse que tem um filhinho pequenininho. Esse filhinho estava sem conseguir dormir, com gás e tudo mais, ele estava sem agulha no momento. A aflição dele foi tão grande que ele se imaginou com agulhas na mão, fazendo a aplicação das agulhas em cima do que a gente chama de protocolo de circulação de energia no método Takai. E ele disse que antes de terminar essa aplicação por intenção, a criança entrou em sono profundo. Ele fez esse relato para os nossos colegas, uma prova de que estamos chegando num momento onde essa perspectiva dos campos morfogenéticos, essa perspectiva da física quântica relativista, ela vai começar a fazer parte muito enfática do dia a dia do terapeuta integrativo. E a gente tem que estar aberto para isso, a gente tem que experimentar, vivenciar. Há pouco tempo, inclusive, eu pedi para os nossos alunos daqui tentarem, de forma bem significativa, tentar fazer essas terapias à distância. Hoje a gente sabe, hoje não, já há muito tempo a gente sabe que no Reiki isso se faz há muito tempo. Você pode aplicar Reiki à distância, você pode aplicar o Jurei à distância, você pode mentalizar a pessoa, você pode fazer dentro das religiões uma prece na intenção de alguém. Isso é uma forma de cura quântica. Eu lembro, em 2012, nós estávamos fazendo um aperfeiçoamento na China, um curso de aperfeiçoamento em acupuntura. E nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra, um dos professores, sobre o Qigong, que é uma técnica terapêutica que utiliza a imposição de mãos, a intenção também. Na época a gente chegou a pensar que aquilo poderia ser muita viagem, né? O cara fazer uma terapia só com imposição de mãos. Hoje em dia a gente sabe da eficácia do Qigong. Isso tem sido propagado, já existem estudos sobre essa técnica de fazer remoção de desarmonias sérias, inclusive reduzir tamanho de tumores, fazer diluição de litíase, de pedras nos rins, na vesícula, a partir de técnicas de intenção. Isso é muito significativo, demanda estudo. Vão existir dificuldades, falta de credibilidade, como tudo novo que aparece, como absolutamente tudo novo que aparece, existe isso. Então a gente tem que estar muito aberto para essas novas perspectivas terapêuticas. Nós estamos inclusive bolando uma formação em terapia floral, onde pela dificuldade do afastamento social, pela dificuldade que nós estamos enfrentando, vamos bolar um curso onde você, por exemplo, não precise utilizar, que seria o ideal, mas não precise utilizar do próprio remédio vibracional. Você pode utilizar gráficos que representam esse remédio vibracional. Então, é uma perspectiva para uma situação onde eu não tenha o ideal, que o ideal é utilizar a intenção, utilizar os princípios ativos das plantas, dos minerais e utilizar os gráficos, tudo junto. Esse é o ideal. Mas na ausência disso, existe a possibilidade de fazer a atuação terapêutica. No que se diz respeito aos
a limpeza dos emuctórios, nós temos uma outra perspectiva muito interessante. Mais recentemente, nos últimos dois anos, nós começamos a introduzir a yoga terapia no nosso protocolo terapêutico. Nós começamos a utilizar técnicas da medicina ayurvédica como forma de limpar os emuctórios. Por exemplo, quando a gente não tem um composto que vai fazer a limpeza sulfúrica, existem técnicas dentro da yoga terapia que podem ajudar nesse processo terapêutico. Então, a pessoa chega no consultório, precisa fazer uma limpeza sulfúrica, a gente pode fazer um encaminhamento para um yoga terapeuta e ele fazer a limpeza sulfúrica a partir de técnicas de respiração, mudras, posturas. Então, hoje, o método Takai abrange uma gama muito grande de ferramentas nesse processo terapêutico. Então, revisando, que logo depois eu vou chamar a Vânia para falar um pouco sobre essa perspectiva da yoga terapia, nós temos 3 substâncias. Nosso corpo ele tem 3 formas de limpar: a forma de limpar sulfúrica, a forma de limpar salina e a forma de limpar mercurial. Cada uma dessas tem mais a ver com determinadas áreas do corpo. Como eu falei, sulfo, os intestinos, mercúrio, a pele, o sangue, a urina, e mercúrio, linfa e sistema nervoso. E nós temos também uma condição de harmonização mais global que a gente chama de terapêutica integrativa, que gera uma harmonização, uma limpeza dos 3 emuctórios ao mesmo tempo, na hora que está fechando o processo de limpeza. A gente começa fazendo específicas e depois faz a integrativa. Você pode também começar com a limpeza integrativa para identificar qual emuctório está mais contaminado e aí sim trabalhar de forma mais efetiva naquele emuctório. Então, logo em seguida eu vou chamar a Vânia para ela falar um pouco dessa perspectiva, que é a perspectiva de utilizar a medicina ayurvédica, os conhecimentos da medicina tradicional indiana, como um complemento nesse processo terapêutico do método Takai. Como eu falei, nós estamos bolando um curso, inclusive os colegas que estiverem interessados, que tiverem interesse de conhecer mais profundamente nosso sistema floral, já podem começar a colocar aqui, está interessado, que aí a gente manda mais informações. Vai ser um curso rápido, um curso que vai ser feito durante uma semana, com encontros online à noite e um fechamento aqui, como nós fizemos o curso da TRT. Tá? Além disso, nós estamos com as nossas 2 pós-graduações, as inscrições também estão abertas. A pós-graduação em terapias integrativas, que vai unir a acupuntura e a alquimia, e a pós-graduação em constelação sistêmica e psicossomática. Tá? São dessas 2 pós-graduações. Quem não tem graduação pode fazer esses mesmos cursos como curso de formação livre. Tá? Então eu vou chamar a Vânia agora para ela falar um pouco dessa perspectiva de como a yoga terapia pode contribuir na limpeza dos emuctórios partindo da premissa da alquimia paracelsiana. Tá? Então, Vânia. Olá pessoal, bom dia, bom estar de novo com vocês aqui. E eu também nesse desafio, né, da gente lidar com a tecnologia, estar associando aqui as questões. Tem algumas questões iniciais que eu gostaria de colocar para vocês antes de entrar propriamente na proposta que Léo me fez, né, de trazer aqui alguns desses princípios da yoga terapia. Tem a ver mesmo com, primeiro assim, quem tem acompanhado todas as nossas lives, tem visto que a gente de vez em quando tem que repetir algumas informações. Partimos do princípio de que nós podemos ter a cada encontro desse novas pessoas visitando, conhecendo o trabalho da UNAT, então a gente está sempre tentando esclarecer como é que esse projeto, né, como é que a UNAT se constituiu. Uma outra coisa que eu acho importante de colocar, antes mesmo de iniciar as questões do yoga,
tem a ver com a minha experiência mesmo de professora de antropologia da saúde, antropologia médica, naquilo que Leonardo colocou anteriormente aqui, a dificuldade às vezes que as pessoas têm na nossa sociedade de incorporar, de reconhecer saberes que são advindos de outras culturas, né, de outras formas de pensar o mundo, de outras epistemologias. Eu coloco isso porque essa questão mesmo do Qigong, dessas práticas da medicina tradicional chinesa que compõem, inclusive, esse conjunto de práticas dos hospitais na China, quando eu passava alguns documentários sobre essas práticas na sala de aula, tratavam das formas mais diferentes, mas desde magia a charlatanismo, a algum tipo de imagem que estava sendo colocada, né, naquela hora ali só para poder compor, né, a questão do sensacionalismo e uma dificuldade imensa de incorporar isso daí. Bem, o que eu gostaria de colocar para vocês? Primeiro que a gente tem aqui na UNAT o objetivo da integração. A integração é uma palavra que ela vai estar presente em vários momentos. E eu coloco isso porque a gente procura aqui acolher essas experiências que às vezes parecem experiências muito estranhas na nossa forma de ver o mundo, né? Como práticas terapêuticas para poder trazer essa possibilidade de equilíbrio, de saúde. E aí, assim, quais são as questões importantes também de ainda ressaltar? Primeiro que a gente não tem a menor dúvida, a própria medicina tradicional, a nossa medicina no Ocidente, não tem a menor dúvida de que as doenças, elas são construídas, né? Então, assim, as práticas que são colocadas dentro desse conjunto de práticas integrativas que apoiam, né, esse processo de equilíbrio da saúde, eles vêm a complementar uma série de outras práticas que em determinados momentos a gente tem que realmente fazer uso delas. Mas como a doença é uma construção, nós consideramos que essa construção ela vai se dando por níveis e em tempos diferentes. Então, até chegar, por exemplo, naquele momento em que uma pedra, né, nos rins está ali bem sedimentada, bem concreta e precisa de um determinado raio para poder implodir aquela pedra e poder o organismo expelir, a gente tem um adensamento dessas doenças até chegar nesse momento em que a gente, do ponto de vista energético, do ponto de vista psíquico, emocional, a gente pode estar tentando com algumas práticas implodir aquilo que vai se concretizar, que vai se tornar físico, e ao se tornar físico vai precisar sim de uma intervenção física qualificada, médica. Então, são práticas que elas não se opõem, elas se complementam. Importante também colocar que essas práticas todas, elas trazem a possibilidade da gente assumir esse papel de responsabilidade, de protagonismo na condução da nossa própria saúde, do nosso equilíbrio. Então, assim, o que nós estamos propondo aqui? Um conjunto, né, de técnicas, de práticas, que vem de tradições diferentes. Essas tradições, muitas vezes, elas não estão organizadas, não estão sistematizadas, da mesma forma que a medicina ocidental, que se a gente tem dentro da medicina ocidental uma série de testes, de controle, de lógica, né, que vão dar validade ou não para determinadas práticas, dentro dessas outras tradições, a gente vai ter exatamente a prática cotidiana, a gente vai ter essa questão empírica que vai trazer, né, a possibilidade de considerar como uma prática efetiva ou não. O que a gente vê é que hoje em dia essas práticas elas vêm sendo testadas dentro de uma outra lógica, que é a lógica da medicina ocidental, e tem sido colocado também a sua valia, né, a sua pertinência e como também algo que vem a contribuir nesse processo de cura. Então, só para poder deixar claro que todos esses elementos eles vêm a compor. E aí, como é que a gente vem juntar alguns elementos, né, do yoga? E aqui eu venho mais uma vez saudar, né, o Pura Luz Yoga, que é assim, a minha fonte de referência, junto com a professora Carla, que trabalha aqui conosco na UNAT, que me possibilitou abrir, né, os olhos para essa vertente. Então, assim, minha gratidão eterna, né, vamos dizer assim, para todos
os profissionais que compõem a equipe do Pura Luz. Mas então, Léo colocou aqui a necessidade da gente tratar esses 3 emuctórios, essas três possibilidades de limpeza do organismo, né? No ponto de vista físico, emocional, psíquico, energético, que vão ajudar a gente nesse equilíbrio, né? E aí eu trago para vocês, só para efeito mesmo de exemplo, né? Algumas práticas que são associadas à prática do yoga, que é o mudra. Mudra, muita gente conhece, é aquele conjunto de imposição, né, conjunto das mãos, dos dedos, de diferentes posições que os dedos vão assumir aí, né, que levam a gente a também buscar esse equilíbrio. E aí, assim, o que é interessante colocar? Leonardo também já apontou aqui, né, aqui o método Takai, ele se dá conta desses microsistemas. A mão, ela pode ser considerada também como um microsistema. O mudra, né, ele quer dizer selo. Então, quando a gente faz a prática dos mudras, a gente está falando em selar a energia, né, que circula no corpo da gente. A gente vai canalizar e vai selar essa energia com determinadas intenções. E a gente vai ver que também do ponto de vista físico, quando nós modificamos e alteramos e pressionamos os dedos, a gente vai ter também uma alteração do ponto de vista físico na membrana que está presente em todo o corpo da gente, né, as fáscias, e que vai ajudar também do ponto de vista físico, trazer alterações, né? É como se a gente, aqui na UNAT, a gente percebesse que a saúde, né, a consciência da gente sobre essa saúde, ela vai se projetar, ela vai se mostrar de diversas formas, né? Ela se dá através dos nossos pensamentos, nossa postura corporal, de uma série de outros elementos. É uma palheta, como se diz assim, que a gente tem de componentes para a gente poder tratar, entender, chegar nessa consciência da saúde e tratar dessa saúde. E uma dessas possibilidades é tratar essa questão do mudra como uma integrante, né, do yoga, que vem exatamente, às vezes, no momento em que você não tem determinados elementos externos, você tem a possibilidade de estar utilizando práticas que você, sozinho, né, tem condição de levar adiante, que você pode integrar a outras práticas, como a respiração, se você tem o floral, se você pode praticar, né, também algumas atividades corporais que ajudam nisso. Então, levando para essa questão dos 3 amuctórios, que são essas limpezas essenciais, né, para poder trazer esse equilíbrio, eu traria para vocês, por exemplo, a questão da limpeza salina, né? O amuctório que vai dar conta da questão da limpeza do sangue, né, da pele, que vai trazer vai aumentar a água no organismo. Então, existe um mudra, que é um mudra muito simples, e os 3 que eu trouxe aqui para vocês, eles são simples, que ele é o seguinte, é unir, né, o mindinho com o polegar, os outros 3 dedos ficam esticados, que a gente coloca sobre os joelhos, e numa sequência, né, que pode começar com 5 minutos de uma respiração, em que você fecha os olhos, se concentra, observa a sua respiração profunda e fazendo essa prática 3 vezes por dia de 5 minutos ou uma vez de 15 minutos, a gente vai trazer, né, algumas possibilidades de melhoria na digestão, de limpeza do sangue, aquilo que vai compor aquilo que a gente está chamando aqui dessa limpeza salina, né? Um outro mudra que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é o mudra de limpeza mercurial. Mais para cá? Tá. Mais para cá para poder... Façam as observações que vocês acharem, certo? Eu vou levantar mais as mãos para vocês poderem ver direitinho. O outro mudra, que é um mudra muito simples, é o mais conhecido, né, que é o Janu Mudra, que é aquele que a gente liga, né, o polegar com o indicador e estica os outros 2 dedos, é o mais conhecido, né? Se as mãos estão voltadas para cima, é o Janu Mudra. Se é para baixo, é o Jnana Mudra, tá?
Então, a gente vai utilizar esse tipo de mudra também naquela mesma sequência, né, de respiração, que são 3 vezes 5 minutos por dia ou 15 minutos, para poder trazer a questão da estabilidade emocional, para poder dissipar a depressão, ou seja, a gente vai trabalhar com essa questão mais desse emuctório, né, que a gente chama de mercurial, que vai trazer a partir do sono, porque ele também trabalha a insônia, a partir do bom sono, ele vai conseguir jogar esse lixo, né, e vai ajudar nesse conjunto de práticas. Então, são práticas, volto a dizer, que trazem a gente para esse protagonismo, nosso papel, né, de protagonista na busca da nossa própria saúde. Pedi para mostrar o primeiro. Tá bom. O primeiro que eu mostrei foi o de limpeza salina, né? Que é esse daqui. Liga o polegar com o mindinho e estica os 3 dedos. Deu para ver agora? Deu. Certo? É esse. A posição desses 2 mudras que eu mostrei, você pode colocá-los, colocar suas mãos sobre os seus joelhos. Sentado sobre os seus joelhos, não precisa estar naquela posição, né, clássica de yoga, são práticas, são mudras que podem ser realizadas em qualquer momento do dia. Às vezes você está no ônibus, você está indo numa viagem, você está em uma espera, numa sala de espera, e você pode estar de alguma forma ajudando, né, a sua saúde. Tem um outro mudra, esse talvez tenha que ter mais cuidado onde usar, né? Porque ele vai tratar da limpeza sulfúrica, ou seja, a limpeza dos intestinos. Aquela limpeza que se dá, que é necessária a gente ter uma limpeza diária para poder equilibrar a saúde, né, do corpo da gente, também dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e que esse mudra, a gente monta da seguinte forma: coloca o dedo polegar para cá, né? Os outros dedos cobrem o dedo polegar e o indicador fica para cima. Por que eu digo que a gente tem que ter cuidado de onde utilizar? Porque ele é importante para a limpeza sulfúrica, que é aquela que vai fazer com que os intestinos funcionem. Então, para quem tem problema de prisão de ventre, de constipação severa, né, é um mudra extremamente interessante. Diferentemente dos demais, né, esse a gente constrói dessa maneira diante do peito e a gente inspira, abre, segura um pouquinho a respiração por alguns segundos e volta. Abre, segura um pouco a respiração e volta. Pode começar a fazer isso daí 6 vezes, essa repetição, mas é interessante chegar de 5 a 10 minutos. Quando eu digo é porque provavelmente vai ser muito esquisito você dentro do ônibus ou de uma sala de espera, né, você está fazendo isso daqui e depois, se é para liberar o intestino, você tem que ter a certeza de que tem um banheiro por perto. Mas enfim, esses são os três mudras que são ligados a essa questão das limpezas, né, dos emuctórios, que condizem de alguma maneira também com a lógica dos florais, que vocês estão também conhecendo aqui, né? O Daniel depois pode também explicar melhor ali como é que eles são construídos a partir dos elementos. Outra coisa interessante em relação aos mudras é que a gente tem nas mãos, como eu falei, a questão do microsistema, né? E também relativo a cada dedo, a gente tem um elemento da natureza, né? De acordo com a medicina ayurveda, né? Com a perspectiva hindu, mas também tem uma relação direta com toda essa lógica da medicina tradicional chinesa, com os meridianos. Então, é essa integração que a gente coloca. Na verdade, uma coisa não está longe da outra. A gente vai só aprendendo a como potencializar cada um desses elementos. E por último, né, que é o mudra todos esses são fáceis de serem feitos, que a gente chama de mudra da integração. Assim como nós temos também o floral da integração, esse é o mudra da integração, em que a gente coloca a mão direita sobre a mão esquerda, sentado, fica sobre também o
colo, né, sobre as pernas. E esse mudra, ele vai trabalhar a questão do cérebro, estômago e coração. Ele vai trabalhar o equilíbrio das partes, né, do cérebro, dos hemisférios do cérebro. E a gente vai ter um conjunto de elementos sendo trabalhados que vão desde o coração até os rins, né, responsáveis pela energia vital. Então a gente considera que esse daí ele vai trazer, né, essa integração que a gente coloca. Não à toa, né, Bhairava Mudra, que é o mudra do Lord Shiva, né, que traz exatamente a potência, né, a potencialidade de trazer essa saúde na sua totalidade, na sua integração. Então esses são só alguns exemplos para que vocês possam visualizar. Nós tratamos na nossa primeira live a questão da integração. Eu vou mostrar novamente esse último mudra. Eu vou levantar aqui para vocês verem. É a mão direita sobre a mão esquerda. Está dando para ver? Né? Ao ficar sentado, as mãos vão ficar sobre o colo. Você não tem que ficar tensionado aqui em cima, mas elas ficam relaxadas com as mãos sobre o colo. Mas é essa a posição. A mão direita sobre a mão esquerda. Então, são questões que parecem que são questões simples, que nos ajudam no nosso cotidiano. E aí eu volto a falar sobre a questão da construção da doença. Imagine, nós estamos num período de extrema tensão, nós estamos num período de isolamento social, de quarentena, de bloqueio mesmo, né? Se nós não tomarmos conta, né, não tivermos cuidado com essa nossa saúde, né, nesse plano psíquico, emocional, né, energético, há uma grande possibilidade de, ao final desse ano, desse período, nós temos um grande número de doenças que vão se concretizar fisicamente nos nossos corpos. E a gente pode estar, nesse momento, ajudando, né, a desconstruir essas doenças, a atingir, da mesma forma que a gente atinge aquele raiozinho, atinge lá aquela pedra no rim, a gente pode estar agora tentando dissipar essas energias que vão se construir, vão acabar dando nessas doenças, né, no plano físico também. Bem, eu vou deixar vocês então agora aqui na continuidade da nossa live e a gente espera que mais para frente a gente possa fazer outras trocas integrando ainda mais esses elementos, tá bom? Então. Bom dia a todos, meu nome é Daniel, eu digo ao povo que avance. Avançaremos. Então, completar um pouco, falando rapidamente sobre o floral e mostrar bem rapidamente o que é o nosso floral. A gente tem em torno de 10 minutos para finalizar a nossa live, né? E para dizer assim, rapidamente, para quem não conhece de floral, como visualizo e como a gente trabalha aqui o floral. O floral é uma diferença rápida, por exemplo, de uma tintura ou de um chá para um floral ou para um sangívine. Uma tintura e um chá é um extrato químico, né? Um chá é um extrato químico um pouco mais brando e uma tintura é um extrato químico da planta um pouco mais concentrado, onde a gente vai extrair os princípios ativos da planta com as suas funções. Já o floral, o sangívine e os remédios vibracionais, eles vão atuar de forma energética, vai atuar no nosso campo vibracional, na nossa aura, na nossa memória que fica armazenada na aura, logo nas nossas emoções. Então, é interessante falar isso porque o floral ele atua primeiramente no nosso campo energético, nosso campo emocional, eletromagnético, e com esse estímulo energético, vibracional, ele vai atuar no nosso campo físico. Já a tintura, chás fitoterápicos, ele atua primeiramente no campo físico, para após isso ser trabalhado no campo energético. Então a gente associa essas formas de trabalho para que a gente tenha uma terapia integrativa de forma completa. Então depois pode falar um pouco mais sobre floral, mas se iniciou esse estudo do floral que a gente conhece hoje em dia com o Eduardo Bach,
né, que é onde vocês podem dar uma pesquisada, mas isso é um conhecimento que vem muito antigo. Antes disso, Paracelso já trabalhava, antes disso, até conhecimentos de Hermes Trismegisto no Egito, na época medieval, na época do Egito Antigo, de civilizações antigas, se utilizavam, inclusive, em tradições nativas também americanas. Já ouvi falar espécies de remédios que se utilizam flores, água, sol, lua, terra. Então, esses princípios que a gente utiliza. Então, só para falar de uma forma mais rápida, né, sobre os florais, que atuam no nosso campo eletromagnético, na nossa memória eletromagnética, logo nas nossas emoções. E com isso, através da emoção, vai atuar no corpo físico. Tá? Como foi falado aqui, a gente faz uma associação de alguns tipos diferentes de técnicas, por exemplo, como o floral de Bach, que depois foi trazendo um desenvolvimento com o floral de Joel Aleixo. E a partir do floral de Joel Aleixo, dos nossos conhecimentos da medicina chinesa, da medicina hindu, a gente foi associando com símbolos, com minerais, com frequências, com sons, também com bóis de cristal, com tigelas de bronze. Então, dessa forma, a gente associa todos esses conhecimentos de forma que a gente canalize de melhor forma para um remédio vibracional, aquilo que a gente está precisando. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, não tem como mostrar tudo, a gente está com pouco tempo, mas só como uma introdução um pouco de como é o processo. Tem como vir para cá? Tem sim. Então, pode ir filmando aí de acordo com o que eu vou falando. Aqui, então, rapidamente, o símbolo dos 4 elementos da flor da vida, que depois a gente pode falar mais, mas aqui são os 4 elementos que trabalhamos no floral, a partir de flores, intenções, sons e cristais. Então, cada cristal desse também é colocado dentro desses remédios, como já foi falado inicialmente. Aqui um silício, que é a base para um impulso eletromagnético desses remédios frequenciais. Aqui a gente já tem um diferente desse aqui. Esse é um floral de água simples, sutil, apenas energético. Esse aqui já é um floral composto do elemento água, que também leva alguns outros princípios, como a tintura da camomila, a tintura do mulungu, né, a própria orquídea e alguns cristais. Então, associa o físico com o energético, o floral composto, ok? Aqui temos também um floral ambiental, onde a gente traz essa questão energética e fitoterápica para o nosso ambiente, que a gente sabe que o nosso ambiente também comporta energias eletromagnéticas, pensamentos, que a partir desses florais ambientais, que a gente tem aqui um de limpeza e proteção, depois eu posso falar sobre a composição, e um de florescimento, que eu chamo, ou de equilíbrio e harmonização, ok? Então, quando a gente vai fazer um floral, a gente utiliza os gráficos tangíveis. Então, a partir desses gráficos aqui, foram programadas cinzas que vieram lá da Índia, do Sai Baba, e foram programadas específicas e mandalas específicas que são colocadas nesse gráfico Sanjivani hindu de transferência, onde a gente coloca o nosso remédio aqui no meio, e a partir dos chakras que a pessoa precisa ser trabalhado, a partir do Sanjivani, de parte do corpo, doenças que a gente trabalha a partir da programação dessas mandalas, a gente faz a programação desse remédio. Então, além de ter um floral, além de ter uma tintura, além de ter vários componentes, ainda tem um componente do gráfico Sanjivani, que vai fazer a programação da intenção do remédio. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Em outro momento a gente pode falar com mais profundidade sobre esse assunto. E se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer coisa que possa acrescentar agora ou depois também, a gente está disponível. E aí, pessoal, é muito importante para a gente a opinião de vocês. Mandem a opinião, sugiram temas. Algumas perguntas foram colocadas e uma delas a respeito das formações. Se existe algum pré-requisito para a formação aqui na UNAB. Para formação livre, não. Mas para formação em pós-graduação, a pessoa tem que ter uma graduação ou um curso tecnólogo. Então, para fazer a pós-graduação, precisa ser graduado ou tecnólogo. Para fazer as formações livres, não. Nossos cursos são cursos livres, estaremos sempre aqui ao dispor de vocês. Então, muita paz, muita harmonia
entre em contato conosco a partir do nosso Instagram para colocar sugestões e perguntas. Até mais!